de dar vídeo, né? E mesmo postar no YouTube, só de poucas palavras, né? Às vezes até no grupo que eu tenho de igreja, grupo de intercessores. Eu não sou de postar muito, né, vídeo relatando, mas essa noite Deus me deu uma visão que fez eu refletir muito. Às 3 horas da madrugada eu levantei para orar, orei uns 30 minutos, como eu estava um pouquinho de dor, né, na coluna, então não fiquei muito tempo enjoelhado. Normal de orar para 1 hora e meia, não é para me gloriar, né? Eu vou até onde o Espírito Santo, né, vai me direcionando. Só que nessa madrugada, por eu estar sentindo muita dor, eu orei uns 30 minutos, né, e voltei a deitar novamente. E quando eu deitei, mesmo sentindo dor, né, já tinha tomado uns medicamentos, eu vi que o Senhor me deu uma visão. Eu estava na cidade onde eu nasci, cresci, né? Estava tendo um culto na casa de um parente meu, né? Do meu avô, que hoje já descansa na casa do Pai. E tinha bastante gente, era como se fosse um culto de igreja normal, de domingo, mas tinha bastante gente mesmo. E ali eu pude ver também a minha mãe, que já descansa no Senhor. Pude ver minha tia, né, que faleceu de câncer, que era liderança, né, do ciclo de oração. Estava cantando num conjunto muito bonito também. Pude ver a minha prima, que faleceu uns 2 anos atrás, do ciclo de oração também. Ela cantava uns louvor muito bonito. E tinha mais gente de outras congregações que eu conheço, né, da minha cidade. Tinha bastante gente. E era um culto fervoroso. Eu me lembro que eu ainda falei assim: eu tenho saudade daquele culto do interior, onde termina a pregação e o pregador chama para vir na frente, onde há batismo com o Espírito Santo, onde há cura, onde há milagres. E eu relatei. E nesse exato momento eu comecei a ver o povo se alegrando, glorificando a Deus. E de repente começou a chover forte, mas era uma chuva que não incomodava o povo. Era criança, adolescente, jovem, adultos, todos ali glorificando ao Senhor, os conjuntos cantando, conjunto das crianças cantando, e todo mundo glorificando ao Senhor naquele culto. E eu não queria de maneira alguma que aquele culto acabasse. E na medida que aquele culto foi começando, foi dando oportunidade para oportunidade para outros, e assim foi prosseguindo o culto, né? Os louvores, as irmãs cantando, uns hinos muito bonitos, né? Só que pena que quando a gente retorna, a gente não consegue lembrar dos louvores, mas foi um louvor muito bonito. E eu lembro que deu oportunidade para uma jovem, né? Ela começou a louvar o Senhor e de repente foi tomada em mistério, e tinha uma irmã segurando ela,
né? Que ela estava num mistério muito bonito. E eu me senti de ir também ficar lá perto dela, né? Caso, né, ela ficasse ali manifestando o que eu quero dizer no Espírito Santo, né? Então nós ficamos em volta dela. E de repente ela ajoelhou e bateu de rosto no chão, glorificando ao Senhor, falando em mistério e muito alegre. E, e eu fui e coloquei a mão nela. Quando eu coloquei a mão nela, o Senhor me mostrou algo. O Senhor me mostrou, abriu os meus olhos, eu já estava numa visão. O Senhor me mostrou algo que de repente aquele cenário escureceu. É como se tivesse ficado de noite. E logo assim, do lado de umas montanhas, eu pude ver um cenário escuro, tipo um abismo. E vi um monte de lobo. Só que esses lobos eles eram altos, da altura assim de um ser humano. E começou a pegar umas almas e jogar naquele abismo. Era como se eu estivesse recolhendo. Era como se alguém chegasse no céu. Meu nome não está ali. Aqueles lobos vinham pegando e jogando no abismo, e jogando. E que as nuvens escureceu. De repente aquele ambiente mudou. E eu via pregadores lá na frente. Eles pregavam. E de repente, quando eles desciam do púlpito, eles desciam sem o paletó. Os três desceram sem o paletó. E eu fiquei olhando aquilo e falei, Espírito Santo, dá-me discernimento dessa visão, dá-me discernimento desse arrebatamento. E de repente outro pregador pregou, e ele desceu só com terno de cima, gravata e sem a calça, só com a peça íntima. E eu olhei aquilo e fiquei assim, preocupada, mas a minha visão chamou mais atenção naqueles lobos lá em cima, naquela ribanceira, tudo preto, e eles só pegando aquelas almas julgando. Eu tornei a falar, Espírito Santo, dá-me discernimento do que está acontecendo. E quando eu olhei para trás, assim, atrás de mim, aquela nuvem escura começou a rodear o céu todo, brandou o céu. E eu tornei a falar, Espírito Santo, me ajuda, dá-me discernimento. E logo o Espírito do Senhor veio sobre mim, porque eu senti quando o Espírito se decova, churianda, lamanaia, esturicanta, lamachés. Eu senti quando o Espírito do Senhor veio sobre mim e me disse, a pandemia que está para vir é muito mais forte do que a que teve. É muito mais forte. Eles vão entrar vivo no hospital de manhã, mas à tarde vai estar morto. O vírus vai ser tão forte, vai ser uma pandemia tão forte, que quando a pessoa passa mal, ela vai entrar de manhã no hospital e à tarde já vai estar morta. Não vai ter tempo. E eu comecei a olhar aquelas nuvens, elas reviravam, elas nuvens escuras. Eu me lembro da outra pandemia, eu tive esse mesmo sonho, mas eu não comentei nada. Porque eu não sou de entrar em redes sociais, eu não sou de entrar no TikTok, eu não sou de gravar vídeo em Kawaii, não sou de gravar vídeo no YouTube. Pode pesquisar, não tem vídeo. Se tiver, é os meus filhos que usam minha conta para gravar os videozinhos deles. Mas eu não poderia deixar de compartilhar o que eu vi.
E o Espírito do Senhor falou comigo: o que está para vir é muito mais forte, é muito mais forte. Não vai ter tempo. Você vai entrar de manhã no hospital e à tarde vai sair no caixão, porque vai ser forte. E de repente, o Espírito do Senhor me falou: unge essas pessoas. E eu comecei a pegar um pedaço, uma toalha, similar a essa aqui, mas era uma toalha mais escura. E eu comecei a ungir aqueles crentes que estavam ali. Mas eu só ungia onde o Senhor mandava. Muitos eu conheço. Eu ungia. Quando chegava em certas pessoas, o Senhor falava: não, esse eu não tenho compromisso com ele. Eu não tenho compromisso. Eles estão na minha casa, mas não tem compromisso comigo, então eu também não tenho compromisso com eles. E quando eu ia em outro, ele falava: esse sim. E eu começava a limpar o sapato deles. Molhava o pano, secava, e vinha e passava, limpava o sapato. Mas quando chegava em outro, ele falava: esse não. Esse está na minha casa, mas eu não tenho compromisso com ele. Eu acordei assim, aquela visão foi real, foi real, foi real. Igual eu estou falando, eu não sou de gravar no vídeo, não sou de postar nada. Se esse vídeo meu repercorrer, antes de vir um julgamento, entra para o seu quarto, ora. Não faz julgamento, porque eu sei do que eu vi. Eu sei da minha intimidade com o Pai. Eu sei do que eu vi, eu sei do que Ele me mostrou. Porque muitos têm, né, julga a profecia, muitos têm esses de julgar. Mas eu te penso, não julga. Se você ficar em dúvida, entra para o seu quarto, dobra o joelho, pede o Pai para falar com você. Porque eu sou uma mulher de oração, eu não brinco com a palavra de Deus. Eu não brinco. Eu tenho intimidade com o Senhor Jesus. Eu tenho intimidade nas madrugadas. Se eu pedir algo a Ele 3 horas da manhã, no outro dia, Ele me dá a resposta. Porque todas as vezes que eu penso, todas as vezes que eu clamo, o Senhor Ele me dá a resposta. Porque eu tenho intimidade, eu conheço o meu Jesus. É curva, churianta, lamanaias, turicanta, lamacheias. Escriturianda, lamanaias, turicanta, lamacheias. Eu conheço meu Deus, eu conheço meu Deus. Eu tenho intimidade com Ele, eu sei o que Ele me mostrou. Eu sei o que Ele falou comigo. Então se prepara, vamos preparar. Qual é o propósito? É orar, é orar. Porque hoje muitas igrejas estão cheias. Mas é poucos que vão subir, é poucos. Quantos estão lá na casa do Pai, mas já não sente mais a presença dEle. Já não sente mais a presença. E o que eu vi foi de mim sentir medo daquelas nuvens. São nuvens escuras que tampou o céu. E eu falei: Espírito Santo, dá-me discernimento do que está acontecendo. E eu senti quando o Espírito do Senhor veio sobre mim. E Ele falou: o que vai vir é mais forte. É mais forte do que a pandemia que passou. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Não é momento de nós brincar. Não é momento de nós brincar na presença do Senhor.
Não é momento de brincar de ser crente. O Senhor, Ele vai vir, vai limpar os altares. Há muita sujeira nos altares. Há muita sujeira. O Senhor ainda está dando tempo. O Senhor está dando tempo. O Senhor, Ele está dando tempo. Mas vai chegar uma hora que o Senhor, Ele já não vai mais. A pandemia que passou, muitos falaram, é pecado lá do mundo, é pecado, é o mundo. Mas não, o maior pecado está dentro das igrejas, porque eles estão ali na presença do Senhor, praticam o erro, praticam o pecado, sabendo que não pode, mas continua. Os que estão no mundo ainda, muitos não conhecem Jesus, nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar, nunca teve oportunidade. Mas nós que estamos na presença do Senhor, nós já estamos sabendo. Se nós pecar, nós estamos pecando sabendo. Mas eles não. Eu só queria compartilhar com vocês o que eu vi. Vamos preparar, vamos preparar. O Senhor, Ele deu para nós as ferramentas. O que é, Madilena, as ferramentas? É as madrugadas de oração, jejum, consagração, santificação, vida no altar, joelho no dobrado, rosto no pó. Se você ficar em dúvida sobre o que eu estou falando, pede o Senhor para falar com você. Pede o Senhor para te mostrar. Porque eu sei que o Senhor mostrou para mim, eu sei. E se Ele quisesse me levar agora, eu ia subir com Ele. Se Ele quisesse me levar agora, eu ia. Porque eu não sei se eu vou ver parente meu. Eu não sei se eu vou ver com irmão. Eu não sei se eu vou conseguir ver com filho meu na situação. Irmãos meus que estão afastados da presença do Senhor. É muito triste. O Senhor me levasse hoje. Se decova lamanais. Turicanta lamaché, se decova, churianda lamanais. Eu subiria feliz, cantando, glorificando, exaltando. Porque eu não aguentaria ver alguém da minha família, mesmo que fosse salvo, mas eu não suportaria, porque é só quem perde um ente querido sabe a dor, é só quem perde sabe, é só quem perde que sabe. Então eu falo, se Jesus me levasse hoje, eu estaria livre do que vai passar nesta terra. Eu ficaria livre do que está por vir. Mas o Senhor é aquele que vai nos dar força, vai nos sustentar, vai nos capacitar. Então vou ficar firme na presença do Senhor. Vou ficar firme. Mesmo que venha as lutas, mesmo que venha a prova, vamos ficar firme na presença do Senhor. Todos nós passamos por prova, luta. Eu estou passando por prova. Eu estou passando por lutas. No início do ano eu tive um sonho. O Espírito Santo falou comigo que ia me levar no deserto. E eu estou no deserto. Quem me vê na igreja, quem me vê por fora, está tudo bem, está tranquilo. Mas só o Senhor sabe. Só o Senhor conhece a minha alma. Só o Senhor conhece o meu espírito. Tem dia que a minha alma está como um prato que cai e quebra, fica todo espedaçado. Mas eu não deixo de clamar o meu Deus na madrugada. Eu não deixo de buscar. Mesmo no silêncio, eu tenho buscado o Senhor. Mesmo chorando, gemendo, esta madrugada só Deus sabe como eu consegui joelhar para falar com Ele. Se decova churianda lamanaias.
Só Deus sabe, mas eu não abro mão dele. Eu não abro mão. Eu não abro mão. Porque com ele tá difícil, imagina sem ele. Então, quando você vê esse áudio, não julgue a profecia. Às vezes você fala, todo mundo tá falando. Mas antes de você julgar, entra pro seu quarto, fecha a porta na intimidade com o Pai. Pede a Ele para mostrar você também, Ele vai te mostrar. Ele vai mostrar para você do mesmo jeito que Ele mostrou para mim. Essa revelação é para quem tem intimidade com o Senhor. Se você tem intimidade com Ele, você vai entender, você vai saber do que eu estou falando. Se decova churianda lamanaias, turicanta lamacheias. Eis que turicanta lamanaias, turicanta lamacheias. Se decova lamanaias. Eis que turicanta lamacheias, se decova lamanaias. A mesma unção que eu senti no sonho é a mesma unção que está neste quarto. É a mesma unção que está neste quarto. É a mesma unção, se decova churianda lamanais. Turicanta lamacheias, se decova lamanaias, turianda lamacheias. Eis que turianda lamanaias, turicanta lamacheias. Se decova lamanaias, turianda lamacheias. Sou eu, Senhor, que tenho falado. Sou eu, Senhor, que tenho usado os meus profetas. Sou eu, Senhor, que tenho usado os meus profetas. Mas muitos não têm dado crédito, se decova lamanais, turicanta lamacheias. Aquele que não aguentar passar na prova, eu vou preparar e vou levar, se decova lamanaias. Eu vou preparar e vou levar, se decova churianda lamanaias. Há muito pecado na minha casa, há muito pecado no meu altar, se decova lamanais. Eu tenho falado, eu tenho usado os meus profetas, mas não tem dado os créditos, não tem dado ouvido, se decova lamanais, turianda lamacheias. Tem brincado com minha palavra, tem brincado. Acham que a Santa Ceia vai levar para o céu. Acham que a minha Santa Ceia vai levar para o céu. Se decova lamanaias, não vai levar. Tem muitos pegando na ceia. Se decova lamanaias, achando que eu não estou vendo. Achando que o anjo da igreja não está vendo, se decova lamanaias, mas eu estou vendo, eu estou contemplando, se decova lamanaias, turianda lamacheias. Vou eu permitir mais uma vez que sacode este Brasil, se decova lamanaias. Para que ele sabe que sou eu Deus que estou falando, sou eu Deus que estou no controle, sou eu Deus que falo, se decova churianda lamanaias. Estão brincando, mas vou eu começar a limpar o altar, vou eu começar, se decova lamanaias. Eu não suporto mais, se decova churianda lamanaia, a sujeira, a pecado, a adultério, a corrupção, a ganância, se decova churianda lamanaias. Eu não aguento mais, turicanta lamanaias, o meu templo, se decova lamanaias. Vou eu cobrar daqueles que eu coloquei lá na frente. A minha noiva, se decova lamanaias, turicanta lamacheias. Não tem cuidado da minha noiva, não tem cuidado, se decova lamanaias. Ela tem andado de qualquer maneira, se decova lamanaias.
Vou eu descer com muitos às sepulturas, vou eu descer, se decova churianda, lamanaias, turicanta, lamacheias. Tem brincado comigo, tem brincado, mas eu sou Deus poderoso, sou Deus amoroso, mas também sou fogo consumidor, se decova lamanaias, turianda, lamacheias, eis que turianda, lamanaias, tem brincado com minha palavra, tem brincado, tem muitos altares, a pastores, achando que eu não estou vendo, estão negociando meu templo, estão negociando meu evangelho, estão negociando se decova lamanaias, turicanta, lamacheia, estão negociando chamado, estão negociando chamado, se decova lamanaias, estão comprando os ministérios, se decova churianda, lamanaias, mas eu, o Senhor, vou passar o fogo, eu, o Senhor, vou tirar, se decova lamanaias. Para que saiba que eu sou Deus que estou no controle, sou eu Deus que estou na direção, se decova churianda, lamanaias, tem brincado com minha palavra, tem brincado, se decova lamanaias, vou eu permitir esse vento tocar novamente, aqueles que não aguentar, que os meus eu vou preparar e vou levar, mas aquele que eu ungir, se decova lamanaias, turianda, lamanaias, cheia na visão, vou eu preparar eles para aguentar, passar, se decova churianda, lamanaias, turicanta, lamacheias, tem tentado calar os meus profetas, tem tentado calar, se decova lamanaias, turicanta, lamacheias. Porque eu, Senhor, tenho contemplado lá do trono, eu, Senhor, lá do trono tenho visto, se decova lamanaias, eis que turianda, lamacheias, eu, Senhor, se decova churianda, lamanaias, turicanda, lamacheias, tem tocado na água, tem tocado, se decova lamanais, na natureza, mas ainda não reconhece que é eu, Senhor, trabalhando, mas vou eu permitir o vento novamente tocar, para que saiba que eu sou Deus que falo, eu faço e desfaço, porque eu sou Deus, eu tenho controle nas mãos, se decova lamanaias, turianda, lamacheias. Se decova lamanaias, turianda, lamacheias. Se decova lamanaias, há uma unção neste quarto, há uma unção, há uma glória neste lugar, se decova lamanaias, eu torno a falar, se o Senhor me levasse agora, se decova lamanaias, eu ficaria livre, a minha alma estaria em paz. Mas o Senhor, Ele permite aquele passar pela prova, porque Ele já capacitou. Ele já capacitou. Aleluia, glória a Deus. E esse é o vídeo que eu gravo. Como eu já falei com os irmãos, eu não tenho costume de gravar, não tenho costume de postar. Mas o Espírito do Senhor me incomodou na madrugada. Me incomodou. E eu tenho a intimidade com o Pai e sei o que eu vi. E sei o que vai acontecer. E sei o que vai passar nesta terra. E mais um detalhe. Eu via funerais e mais funerais. Eu via filas de carro e mais filas de carro para enterro. Eu via carros da funerárias. Eu vi. Eu choro porque eu penso na minha família. Eu penso nos meus amigos que estão afastados da presença do Senhor. Os meus irmãos que estão afastados. Se eu pudesse pegar todos eles
e poder da igreja amarrar eles no banco para que não saísse nunca mais. Mas não está em mim esse poder. Mas eu oro por eles, eu intercedo por eles. E eu sei que o Senhor tem ouvido as minhas orações, mas no tempo certo e na hora certa o Senhor vai trabalhar. Amém. Amém. Desde já eu agradeço esta rica oportunidade que o Senhor me deu para estar falando do que Ele me mostrou.